Obrigado. Referência de performance pra você, então. Sim. É legal dizer também, porque isso acontece, como o Marcelo disse, com a maioria das pessoas que iniciam, não tem essa constância, fica pulando de galho em galho, porque não vê um resultado. Então é legal trazer exemplos de uma pessoa tão jovem, porque o Miguel tem 23 anos hoje, né? Isso. E se tocou disso cedo, relativamente. Porque tem gente que fica aí nessa jornada um tempão. A vida inteira. Sim. E uma das coisas que você fala sobre a sua jornada Você fala muito sobre isso, na sua jornada de fazer 10k por dia. Como é que surgiu isso, cara? 10 mil por dia. Cara, então, quando... Isso tá nos destaques no meu Instagram. Sim. Inclusive, você que não me segue, vai no Instagram, @MiguelChakra, pequeno merchan. Vai valer a pena você parar aí e dar uma seguida. Segue lá mesmo, que eu tô de olho, ó. Inclusive, meu Sharingan tá aqui ativado. Se você não me seguir, @MiguelChakra, tu vai cair no meu Genjutsu. Então, ó... Eu seguiria, hein? Eu seguiria. Eu já segui, vocês nem sabem. Mas bora lá, pessoal. Nessa época que começou no meu Instagram essa parada, eu primeiro comecei com a jornada 1k por dia, que basicamente eu vi ali, eu tava trabalhando como gestor de tráfego depois que eu larguei esse emprego no consórcio, sabe? E eu já tava tendo resultados bons como gestor de tráfego, eu já tinha ajudado a gerar mais ou menos uns 2 milhões para os meus clientes na época, só que eu ainda não tava quebrado, mas eu ainda não ganhava tanto quanto gostaria. E aí eu coloquei na cabeça, cara, pelo conhecimento que eu tenho, pelos resultados que eu já gerei, o mínimo que eu devo fazer é pelo menos R$1.000 por dia. E aí eu comecei a criar produtos. Nessa época eu ainda tinha alguns clientes de gestão de tráfego, mas eu pensei que eu tinha duas possibilidades nesse momento para seguir na minha vida. Ou eu ampliava e criava uma agência de gestão de tráfego, teria que contratar bastante pessoas e teria uma escala mais limitada, ou eu focaria em outro lugar, que é a criação de infoprodutos. E aí eu fui para essa parte de criação de infoprodutos, PLR, criei meu primeiro PLR, e aí eu comecei a documentar essa jornada no meu Instagram, mostrar o que estava acontecendo e tudo mais. E no início eu tinha essa meta de R$1.000 por dia, e eu tava tomando muito bloqueio, tudo que eu subia dava errado, e eu ainda tinha meus clientes de gestão de tráfego. Então eu trabalhava dobrado, eu praticamente quase não dormia, eu tinha uns 5, 7 clientes mais ou menos, não lembro ao certo, mas era muito cliente pra ocupar meu dia todo. Tinha um amigo meu que me ajudava com alguns desses clientes, o Vitão, que inclusive virou sócio futuramente, um salve aí pro Vitor também. E aí, de manhã até, sei lá, umas 10 horas da noite, eu tava atendendo cliente, de 10 horas da noite até umas 3, 4 horas da manhã eu tava trabalhando nos meus infoprodutos, e aí de manhã eu acordava e repetia, né? E aí eu fiquei mais ou menos uns 40 dias ali, às vezes fazia uns trocados, conta caía, voltava, até que uma hora chegou o dia que foi o momento mais emocionante pra mim, não foi nenhum resultado mirabolante, mas o dia que eu soube que o jogo virou, eu tinha colocado R$400 em um anúncio, e naquele dia eu tinha voltado 2.700. Eu pensei, caraca, mano, é agora. Primeiro dia que eu acertei, eu pensei, agora eu já mudei de vida. Nossa, marcar 7 aí também, né? Muito retorno. E depois disso, comecei a ter resultados consistentes depois desse dia. Aprendi mais ou menos como é que a parada funciona e foi só sucesso depois. Entendi. E qual é o segredo pra vender 10k por dia, Miguel? A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Cara, é a mesma coisa, vender 10 mil por dia, a gente já fez 100 mil por dia, algumas vezes, 120, 130 mil, mas tipo, o esquema é o mesmo, você precisa de ter um produto, uma oferta que abranja um público amplo de pessoas, porque se você vende ali, por exemplo, um produto para, sei lá, como desencravar sua unha, existe uma quantidade limitada de pessoas que vão querer comprar aquilo. Quando você vende alguma coisa que todo mundo quer comprar, por exemplo, quase todo mundo quer ganhar dinheiro, quase todo mundo quer emagrecer. Quando você vai para um nicho desses que é bem mais amplo, tu tem uma gama muito maior de pessoas e aí você consegue vender muito mais, porque quase todo mundo tem interesse naquele assunto. Então a primeira coisa para tu conseguir ter uma boa escala começa não no produto, não na sua copy, mas sim no nicho que você vai abordar. E além do nicho, você tem que pensar qual vai ser o mecanismo para resolver aquele problema. Por exemplo, se você criar um produto para ganhar dinheiro com marketing digital e um produto para ganhar dinheiro com apostas, embora os dois sejam do mesmo nicho, ganhar dinheiro, os públicos que eles abordam são diferentes. Então você tem que escolher um nicho amplo e você precisa de ter um mecanismo amplo onde a maior parte do público tenha interesse, sabe?
Legal. Top Bom demais. Sim. Uma coisa que a gente sabe, a gente bateu um papo hoje mais cedo com o Miguel, que a gente almoçou junto, e ele mostrou pra gente alguns criativos que ele criou que foram, assim, fantásticos, totalmente Geniais. quebrando o padrão. Então, sendo uma das suas especialidades, criação de ofertas e copy, Miguel, como é que você faz pra criar ofertas, né, tão mirabolantes e criativas assim? Cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que geralmente as pessoas procuram um salvador na vida delas. E isso eu não falo em questão de religião. Eu mesmo, quando era mais novo, tinha meus 14, 15, estava começando, meu sonho, assim, era ter um mentor, que aparecesse um mentor na minha vida, que me guiasse, falasse, faz isso, isso, aquilo. E nunca apareceu essa pessoa. Se você tá esperando aí alguma oportunidade, algum mentor que vai cair alguma coisa, não vai cair, cara. Infelizmente, você vai ter que resolver sua vida sozinho, não vai ter nenhum milagre. Mas quase todo mundo tem essa cabeça de... vai acontecer, surgir algo miraculoso ali na minha vida que vai resolver todos os meus problemas. Se você olhar nos filmes, é o mesmo padrão. Tem uma pessoa comum, acontece algo mágico ali e ela começa a mudar de vida. Ele é picado por uma aranha e vira um Homem-Aranha. Ele descobre uma pílula tipo NZT-48 e fica super inteligente. Sei lá, se for pra área dos animes, você cai um anime, você coloca o nome num livro e mata qualquer pessoa. Tipo, velho, acontece alguma coisa mirabolante. Então tá todo mundo ali buscando um salvador. A maior parte da população, quase todo mundo tá buscando um salvador. Só que o que aconteceu, pessoal? As pessoas começaram a vender muitas ofertas enganosas na internet, muitas mentiras, coisas que não funcionam. E o que aconteceu foi que o nível de segurança que as pessoas tinham naquele salvador que iria aparecer começou a diminuir, sabe? Então, cada vez a tendência é ficar mais e mais difícil vender ofertas. Por quê? Porque teve muita gente comprando produtos e coisas que não funcionam. Inclusive, eu vou falar um pouquinho aqui mais tarde como você pode vender pra caralho criando produtos que realmente agregam pra vida das pessoas e que realmente funcionam. Legal. Mas meio que foi quebrando a credibilidade. E aí, o que a gente faz pra construir ofertas que vendem tanto em grande escala? Primeiro, pensar que as pessoas querem um salvador, elas querem alguma coisa miraculosa que vai resolver a vida delas, porém, elas precisam acreditar que aquela coisa é real, passar segurança. E a maior parte das pessoas escrevem copy, escrevem ofertas, pensando que o público deles são verdadeiros energúmenos. Por exemplo, eles começam a copy falando que um cara é carteiro, aí no final ele falou que o carteiro era um médico. Tipo, vão se contradizendo, vão falando coisas que não tem lógica. Por exemplo, que ela emagreceu 58 quilos em 3 dias. E quando eu escrevo, eu não tô pensando que meu público é, tipo, uma pessoa idiota, assim. Eu tô pensando que o meu público é uma pessoa normal, assim como você, e que ele precisa de ter argumentos plausíveis para ser convencidos a comprar algum produto. Então eu escrevo de uma forma onde tudo passa a maior quantidade de coerência possível para que ele se envolva ali na história, ele acredite no mecanismo que a gente tá prometendo para ele na copy e compre no final. Então a grande questão é você saber ser coerente, fazer uma mensagem coerente que realmente passe credibilidade, ao mesmo tempo que você promete alguma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Então você precisa de 2 coisas ali, basicamente 3 coisas para conseguir criar uma oferta boa. A primeira é ter uma boa promessa, que é o que todo mundo fala, ter alguma coisa que posicione seu produto como algo que vai praticamente salvar a vida das pessoas, como uma pílula mágica que ela vai colocar ali na boca, ingerir, ficar super inteligente, resolver todos os problemas da vida dela, enfim. E você tem que fazer o segundo passo, que é mostrar que aquilo é uma realidade, que aquilo é algo real. E algumas pessoas, elas se sentem um pouco inseguras, um pouco mal, mas em vender produtos com promessas muito agressivas. Eu também já me senti mal em vender produtos com promessas agressivas. Porém, pessoal, produtos com promessas agressivas é o que você precisa para vender em massa. E a grande questão não é a promessa que você faz, a grande questão é o produto que você vai entregar. Por exemplo, se tu for vender um robô de Pix por aí, as chances de algum aluno teu ter resultado são quase nulas, sabe? É muito difícil alguém ganhar um sorteio de Pix por aí, então quase ninguém vai ter resultado com o seu produto. Agora, se você fizer uma copy igualmente agressiva, passando credibilidade, mostrando todos os argumentos, e vender um produto de marketing digital, tu tá sendo íntegro. O cara pode realmente ter aqueles resultados e vai ter muitos alunos com a
plausibilidade com muito mais resultado, sabe? Então, o que a gente pega aqui? A gente faz ofertas extremamente agressivas, passamos a maior credibilidade possível nessas ofertas de forma coerente e, no final, entregamos produtos que realmente geram resultados para aquele aluno, ao invés de entregar qualquer coisa mirabolante ali que não funciona. Esse é o nosso foco e é o que faz a gente escalar. Eu digo a gente porque eu tenho uma empresa comigo sozinho e, na verdade, eu tenho mais 2 empresas também, e nessas outras 2 empresas eu tenho alguns sócios. Mas é basicamente isso. Interessante. E você consegue dar um exemplo aqui pra gente, para as pessoas também conseguirem visualizar qual que é a diferença de fazer uma oferta com elementos, assim, coerentes, mas também, ao mesmo tempo, agressivos? Nesse caso, você precisaria fazer uma certa progressão daquela história. Porque você quer passar uma promessa muito forte que a pessoa vai se transformar, porém, para aquela pessoa acreditar naquela transformação, ser algo coerente, você precisa mostrar cada passo disso na história. Do que aconteceu com aquela pessoa, aconteceu isso, depois isso, e todos esses passos precisam ser coerentes, uma linha daquela história que seja coerente. Porque se você, tipo, por exemplo... começar de uma forma e aí no meio da história você se contradizer, falar alguma coisa que não faz sentido, alguma coisa que fuja ali da realidade comum, aquilo vai meio que quebrar a sua credibilidade. Mas se você for aos pouquinhos, mostrando cada passo daquilo que aconteceu com a pessoa da sua copy, você vai conseguir ter uma promessa forte e passar a credibilidade. É basicamente você não se contradizer e falar coisas que são plausíveis. Por exemplo, não tem como você falar que a mulher vai emagrecer 58 quilos em 3 dias tomando um chá. Mas você pode falar que ela conseguiu emagrecer 58 quilos em 6 meses com alguma outra coisa. Sabe? Dá pra você criar a mesma coisa e vender alguma coisa que funciona. Só que você tem que detalhar aquela história em micro pedaços e deixar todos eles bem alinhados, todos eles parecendo como uma situação comum que aconteceria na vida de alguém, ao invés de alguma coisa mirabolante. Arrasou. Legal.